Vamos ao noticiário político do dia. O PP zerou o jogo da sucessão estadual. O que é que significa isso, Arimatea Souza? Boa noite. Boa noite, Anchieta. Mônica, boa noite, telespectador. A tradução é que o pré-compromisso que havia do PP em integrar uma frente de oposição na Paraíba foi suspenso, esse pré-compromisso, desde que PSDB e PV decidiram lançar há poucos dias o nome de Lucélio Cartacho como pré-candidato ao governo do Estado. No final de semana, o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, teve uma conversa reservada na capital com o deputado Aguinaldo Ribeiro, presidente do partido no Estado, do PP, e também com a deputada Daniela Ribeiro. No relato de um dos interlocutores, foi uma conversa dura e incisiva. E a partir do desdobramento do final dessa conversa, o PP se sente inteiramente à vontade para zerar os contatos que vinha mantendo com o PSDB, com o PSD e com, mais recentemente, o PV, e abrir o leque de conversações com várias outras pré-candidaturas ao governo estadual. A deputada Daniela Ribeiro disse que uma das alternativas é o senador José Maranhão, do MDB, aliás, uma hipótese que a gente até comentou aqui já no Itaraiá Notícias. Há uma pressão do governo federal para alinhar, na maior parte dos estados possíveis, candidaturas do PP e do MDB. E juntando esse lançamento inesperado da candidatura de Lucélio com essa orientação nacional, foram dois argumentos que o PP na Paraíba se utilizou para zerar essa proposta que vinha desde o ano passado, de uma frente única das oposições aqui na Paraíba. Ari, ainda falando da sucessão estadual, o que a gente pode esperar dessa possibilidade do PT lançar candidatura própria na Paraíba? Essa possibilidade, Mônica, surgiu nas últimas horas a partir do presidente estadual do PT, o Jackson Macedo. E tem a ver, inclusive já tratamos desse assunto aqui no Itaraiá Notícias, com a insubordinação, eu diria até a revolta de alguns setores do PT com o fato de o governador Ricardo Coutinho ter convidado para o seu partido e para ser candidato ao Senado o deputado veneziano que era afiliado ao MDB. Além da já quase histórica restrição que o PT tem com relação à participação nessa coligação do Democratas, que é um partido que integra a base de apoio do presidente Michel Temer em nível federal. Jackson Macedo, presidente do PT na Paraíba, me disse hoje, olha, a gente até em 2010 e 2014 assimilou a participação do Democratas, mesmo não fazendo parte do arco de alianças da época do Partido dos Trabalhadores. Mas entre 2014 e 2018, foi o raciocínio do presidente do PT, existe o que o partido chama de golpe, através do afastamento, do apeamento do poder da ex-presidente Dilma Rousseff, e os petistas acreditam isso ao Democratas, também ao deputado veneziano, que não votou impeachment, mas votou a autorização para que o processo de impeachment fosse encaminhado ao Senado Federal. Resumindo, dia 11 de maio, o PT abre inscrições para que os filiados proponham as teses para as eleições deste ano, as teses de coligações com outros partidos. E no dia 26 de maio, haverá a reunião de definição da tática eleitoral, quando, se for aprovado a coligação com o PSB de Ricardo Coutinho, marchará-se o partido até as convenções. Se no dia 26 de maio não for aprovada a coligação com o PSB, automaticamente o partido converte essa decisão no lançamento de candidatura própria a governador e abre espaço para que filiados se credenciem para disputar esse governo do Estado com chapa própria. Inclusive, um vereador de João Pessoa do PT já disse que, se tiver candidatura própria, ele vai se habilitar, o vereador Marcos Henrique. Detalhe importante, cheio de Mônica: o PT tem o segundo maior, ou deverá ter o segundo maior orçamento do fundo eleitoral para as eleições deste ano. O PT terá cerca de 300 milhões de reais de recursos públicos para aplicar no processo eleitoral desse ano. Só perde para... fundo eleitoral é outra vergonha. Só perde para o MDB, que terá 314 milhões de reais. Pois é muito dinheiro nas mãos desse povo, viu?
Bem, vamos agora a Brasília saber as novidades dos bastidores da política na capital federal. Até Brasília também é a capital da marcha, né? Pois é. É muita marcha naquele lugar, né? Só completando essa informação sobre essa operação da Polícia Federal no Partido Progressista, na casa do deputado pernambucano Eduardo da Fonte, foram encontrados R$200 mil pela Polícia Federal. Aliás, hoje foi um dia movimentado, a Polícia Federal trabalhou muito, né? Pois é. Foi nos âmbitos aí do PP, também teve um moído grande com relação ao INSS, né? Exatamente. Em São Paulo, naquela área lá. O grande destaque hoje do dia foi o presidente Lula. Eu falo já, mas antes de falar sobre Lula, uma decisão de agora à tarde, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais recusou um recurso do ex-governador Eduardo Azeredo, ele é também ex-presidente nacional do PSDB, e manteve a condenação de 20 anos e 1 mês de cadeia para o ex-governador mineiro do PSDB. A pena deverá começar a ser cumprida, esgotados os recursos na segunda instância lá em Minas Gerais, o tal dos embargos declaratórios. Vamos ao noticiário do presidente Lula, que foi vasto hoje. Primeiro, o noticiário referente ao presidente Lula, a Polícia Federal pediu novamente o deslocamento de Lula para um outro local. A Polícia Federal alega questões orçamentárias. Segundo o levantamento feito, nesses primeiros praticamente 15 dias de recolhimento de Lula ao prédio da Superintendência da Polícia Federal, lá no Paraná, já custou ao orçamento da PF no estado recursos adicionais de R$150 mil em função do reforço de segurança, aumento dos cuidados em relação ao prédio, a segurança do próprio prédio da Polícia Federal, uma vez que é um acampamento lá próximo de militantes e simpatizantes do ex-presidente. A defesa de Lula deu entrada nos tribunais superiores num recurso para manter a elegibilidade de Lula nas eleições deste ano. Existe uma brecha na lei da ficha limpa que permite a candidatura de alguém que foi enquadrado nessa lei da ficha limpa, mas que obtenha uma liminar de um ministro de um tribunal superior. No caso, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. A gente já até falou de um precedente há pouco do Demóstenes Torres, o ex-senador do estado de Goiás. Então, a defesa de Lula está tentando que um ministro do STJ ou do Supremo conceda essa liminar para manter a elegibilidade de Lula, algo que vai ser objeto de discussão quando esse registro de candidatura for feito no mês de agosto. Por isso que essas jurisprudências são perigosas, né? E aí você acaba com a lei também. Você começar a abrir espaço, abrir brecha, já foi aberta com essa do Demóstenes, né? De alguma forma, né? E hoje uma das turmas do Supremo Tribunal Federal tirou do juiz Sérgio Moro o processo que envolve o ex-presidente de respeito ao sítio que é imputado a sua propriedade a Lula em Atibaia, no interior de São Paulo. Por 3-2, uma das turmas do Supremo mandou esse processo para a Justiça Federal de São Paulo. Os ministros que votaram para tirar esse processo de Lula de Curitiba, ou seja, do juiz Sérgio Moro, foram os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Aliás, essa turma do Supremo já foi batizada de Jardim do Éden, ou seja, o paraíso dos processados ou dos condenados. E só explicando, o Supremo tem um pleno de 11 ministros, mas tem 2 turmas de 5 ministros, que é uma forma encontrada para avançar na apreciação simultânea de várias ações que tramitam naquela corte. Aliás, por falar, só para fechar no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, sempre irônico, disse que o PT, que sempre condenava a postura dele, acabou tendo o seu gabinete, o gabinete de Gilmar, transformado, abre aspas, num pátio de milagres para petistas, fecha aspas. Esse é o Brasil. Bem, Arimatea, hoje tem Ideia Livre aqui na TV Itararé. O entrevistado é o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz Guilherme Guimarães Feliciano. Em debate, os efeitos das mudanças na legislação trabalhista
na legislação trabalhista do Brasil. O programa começa às 10h15 da noite, após o Jornal da Cultura. E aí, Arimatea? O epicentro da conversa é a reforma trabalhista, que entrou em vigência em novembro do ano passado, após um período de quarentena. Teve algumas mudanças feitas através da medida provisória. Essa medida provisória está caducando essa semana, ou seja, perdendo a validade. O governo sinaliza que vai reeditá-la, ou seja, nós estamos num ambiente ainda instável do ponto de vista da reforma trabalhista. E dentro disso tem a discussão, também judicializada em vários níveis do judiciário, no STJ, no Supremo e em níveis regionais, que é a discussão sobre a continuidade, do ponto de vista obrigatório ou não, do famoso imposto sindical, que é e aí tem uma segunda discussão, se é um imposto ou se é uma contribuição. É algo que vem de meados do século passado aí, essa questão do imposto sindical obrigatório. Ok, Ari, obrigado. Boa noite.